Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Na nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como determinar as raízes ou zeros de uma função completa do segundo grau. Essa é a nossa primeira parte. Na nossa primeira parte, nós vamos determinar essas raízes ou zeros usando o princípio do discriminante, certo? Então aí nós temos o seguinte. O que é, primeiramente, o que vem a ser uma raiz ou zero de uma função do segundo grau? As raízes ou zeros de uma função do segundo grau são os valores de x que tornam a equação da função nula. Ou seja, é o valor de x que faz com que essa equação se anule na função. Então, um exemplo, x é igual a menos 2 aqui de azul, é a raiz ou zero de f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Observem que aonde está localizado a incógnita x, eu vou substituir pelo menos 2 de azul. Ó. F de menos 2 é igual a menos 2 elevado a 2 mais 4 vezes menos 2 mais 4. Então, resolvendo aqui, menos 2 elevado a 2 vai ser igual a menos 2 vezes menos 2, que vai ser 4, né? 4 mais 4 vezes menos 2, aqui é uma multiplicação, ó, tá? Quando o número encontra a letra, é sempre uma multiplicação. 4 vezes 2, menos 8, mais 4, né? Então, aqui é o seguinte, logo o f de menos 2 vai ser igual a menos 4, que eu repeti, menos 4, repetir, desculpe. 4 menos 8 é igual a menos 4, mais o 4 vai dar 0. Então, f de menos 2 é igual a 0. Ou seja, vocês estão percebendo que quando eu substituir o menos 2 no lugar do x na função, o que aconteceu com a minha função? Ela zerou. Eu zerei a minha equação, certo? Ok? Então, isso é uma raiz ou zero de uma função de segundo grau. Então, vamos lá. Para determinar as raízes ou zeros de uma função de segundo grau, tem 3 passos iniciais que vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, para determinar as raízes ou zeros em uma função completa do tipo f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, temos que seguir alguns passos. O primeiro deles, gente, olha só, fazemos ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Vamos pegar a forma geral da equação da função do segundo grau, igualar a 0. O segundo, localizamos os coeficientes numéricos a, b e c. Quem é o a, quem é o b e quem é o c. Lembrando que o a acompanha o x ao quadrado, o b de laranja acompanha o x e o c de verde não acompanha ninguém. Tá? Esses 2 passos iniciais têm que ser feitos antes. E o terceiro e último passo, determinamos o valor do discriminante utilizando a seguinte fórmula. Delta é igual a b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. Coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Tá? Então, sempre nós vamos usar essa fórmula. Vamos pegar aqui, esse é o discriminante. O discriminante tem algumas restrições. Quais são os casos do discriminante, do delta? Você tem lá o delta menor do que zero, esse aqui é o símbolo de menor, ele é negativo, né? Não existem raízes ou zeros na função. Quando o delta é igual a zero, existe apenas uma única raiz na função. E quando o delta é maior do que zero, olha lá, existem 2 raízes distintas, diferentes na função. Então, são os casos do delta. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou exemplificar todos esses casos do delta para vocês. Então, vamos lá. O primeiro, vamos determinar, olha só, calcule o discriminante da função quando o delta é menor do que zero. É o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês. Calcule o discriminante da função f de x é igual a x ao quadrado mais
2x mais 2. Primeiro, x ao quadrado mais 2x mais 2 é igual a zero. Eu vou igualar a equação a zero. Segundo, identificar os coeficientes a, b e c na função. Observem que eu coloquei números com cores diferentes, para vocês saberem quem é o a, quem é o b e quem é o c. O a ele é um número imaginário que acompanha o x ao quadrado, é o 1, né? O b é o mais 2, que acompanha o x. E o coeficiente c é o mais 2 também, de verde. Então, localizei os coeficientes. Quando você localiza esses coeficientes, aí sim é que você vai usar a fórmula do discriminante. Então, substituir os coeficientes a, b e c na fórmula do discriminante. Então, delta é igual a b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. O delta é igual a 2 elevado a 2, gente, vai ficar 4 menos 4 vezes, aqui eu multipliquei primeiro aqui, ó, 1 vezes 2, que é 2, e 4 menos 4 vezes 2. Eu tenho que fazer primeiro essa multiplicação. Menos 4 vezes 2 é menos 8, tá? 4 menos 8 é igual a menos 4. Aí o que nós percebemos? O delta é negativo. Se o delta é negativo, não existem raízes na função. A função ela não tem raízes, tá? Quando o delta dá um número negativo. Acabou a conta. Então vamos a outro exemplo. Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo eu tenho quando o delta é igual a zero. Determine o discriminante da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Né? Primeiro passo que nós vamos utilizar, pegar esta equação, igualar ela a zero. Segundo, identificar os coeficientes a, b e c na função. Então, o a ele vale 1, um número imaginário que acompanha o x ao quadrado. O b que acompanha o x vale mais 2, de amarelo. E o c, que não acompanha ninguém, vai dar mais 1. Então, eu fiz o primeiro e o segundo passo. São obrigatórios esses dois passos iniciais. Agora vem terceiro, substituir os coeficientes a, b e c na fórmula do discriminante. Então, ó, o b é o de laranja, 2 ao quadrado, que é o valor de a. Vamos ver lá, ó. Mais 2. Desculpe. O b ao quadrado é o laranja, que é 2. Aí nós vamos lá. O b vale mais 2, certo? Menos 4, que multiplica o valor de a, que é 1, vezes o valor de c também, que vai ser 1. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, vezes 1. 2 ao quadrado são 4. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 1, 4. Então, nós temos 4 menos 4, que é igual a zero. O delta dá zero. Toda vez que meu delta der zero, eu vou ter, existe apenas uma única raiz na função, se o delta for zero. Tá ok? E aí vem o último exemplo. Exemplo 3. Quando o delta é maior do que zero, determine o discriminante da função, f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, né? Primeiro passo, a equação igual a zero. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Segundo passo, identificar os coeficientes a, b e c na função. Quem é o a, quem é o b, quem é o c? O a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c não acompanha ninguém. Então, o a ele vale 1, é o número imaginário. O b, menos 3, né? E o c vale mais 2, ó, mais 2. Aí eu vou substituir no terceiro passo esse a, b e c na fórmula do discriminante, do delta. Então, ó, o valor de b é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1. Tá aqui, ó, o valor de a aqui igual a 1, tá? E o c vale mais 2, ó, de verde. Olha lá.
o C vale mais 2, substituindo as letras, né, pelos números coloridos que vocês estão vendo. Menos 3 elevado a 2 é 9, sempre vai ser positivo. Menos 4, aí eu multiplico 1 vezes 2, que é mais 2. Depois eu vou multiplicar o menos 4 vezes mais 2, que é igual a menos 8. No finalzinho aqui, nós vamos ter delta igual a 9 menos 8. 9 menos 8, o delta é igual a 1. Então, resumindo, o delta deu positivo. Então, existem duas raízes diferentes na função, toda vez que o delta é positivo. Então, vamos lembrar, se o delta for, vamos voltar lá em cima no primeiro exemplo, ó. Se o delta for negativo, se o delta for menor que zero, não existem raízes. Se o delta for igual a zero, nós temos, existem apenas uma única raiz na função, tá? E se o delta for maior do que zero, nós entendemos que existem duas raízes diferentes na função. Ok? Bom, gente, eu espero que todos tenham entendido. Eu tentei explicar bem detalhado a questão do discriminante, como é que determinamos ele. E é isso aí. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Um abraço aí para vocês.